Hoje vamos aprender sobre o reconhecimento precoce e o manejo do tromboembolismo pulmonar. Olá, meu nome é Shelna e esse canal é para você, estudante de medicina e médico recém-formado que quer seu manejo clínico de forma mais segura e eficiente. E por que falar de tromboembolismo pulmonar? Tromboembolismo pulmonar é uma doença extremamente prevalente que, se não manejada de forma precoce e eficiente, faz com que o paciente evolua para o óbito. Cerca de 30% dos casos de TEP podem evoluir para a morte, ou seja, 1 a cada 3 pacientes, essa doença ela pode ser fatal. Por isso que a gente tem que saber reconhecer para tratar o mais precocemente possível e tentar evitar que esse paciente evolua de forma muito desfavorável. E quando que a gente vai se antecipar, desconfiar que esse paciente possa evoluir para TEP ou já está evoluindo e apresentando a doença? TEP está dentro de um espectro que são as tromboses venosas, os TEVs, o tromboembolismo venoso, que também inclui a TVP, a trombose venosa profunda. E para toda TVP, ela pode causar TEP, nem toda TVP evolui para TEP e nem todo TEP vem de uma TVP. Mas a grande maioria dos TEPs são causados por trombose venosa profunda, porque elas têm muitas características entre si, principalmente os fatores de risco e as causas. Então, quando que a gente vai desconfiar dessa síndrome, desse complexo de trombose venosa, tanto de TEP quanto para TVP? Quando o nosso paciente está dentro e apresenta a tríade de Virchow. A tríade de Virchow, ela inclui a lesão endotelial, a estase venosa e o estado de hipercoagulabilidade. E quando que a gente vai pensar que o nosso paciente está apresentando isso? Todos aqueles pacientes que passaram por cirurgia de média e alta complexidade, sobretudo os pacientes da ortopedia. O paciente que faz uso de medicação, como as pacientes em idade fértil que tomam anticoncepcional oral, ou as pacientes que estão na menopausa e fazem terapia de reposição. O paciente que está tratando um câncer ativo, que fazem as síndromes paraneoplásicas com tromboses venosas. Pacientes tabagistas têm mais fator de risco também. Paciente que apresentou um trauma, sobretudo um trauma em membros inferiores, que dá a lesão endotelial, ou passou por uma cirurgia recente, venosa, dos membros, precisou ficar imobilizado. Então, qualquer uma situação que complete essa tríade, o nosso paciente já está em risco de apresentar TVP ou TEP, certo? E quando que a gente vai desconfiar clinicamente que o nosso paciente pode estar apresentando TEP? Qualquer dor torácica pode apresentar como diagnóstico diferencial o TEP. Paciente com dor torácica, sobretudo acompanhado por dispneia súbita, ou seja, aquela dispneia que o paciente conta que ele estava super bem, que não estava apresentando nenhum sintoma, começa a ter falta de ar literalmente de uma hora para outra. São os dois sintomas mais clássicos e característicos de TEP. Nem todos os pacientes vão apresentar nessa intensidade, desta maneira, mas sempre quando o paciente descreve que teve uma dispneia súbita, às vezes melhora, às vezes não. E toda dor torácica deve entrar como diagnóstico diferencial de tromboembolismo. E o que mais que o nosso paciente pode apresentar? Além da dispneia e da dor torácica, que tende a ser uma dor torácica tipo pleurítica, igualzinha lá da pneumonia, onde o paciente inspira e sente a dor ventilatória dependente, o paciente também pode ter taquidispneia, ou a dispneia associada ao aumento da frequência respiratória e escarro com raias de sangue, que é a hemoptise. Então, quando o paciente apresenta esses sinais e sintomas, a gente vai sempre desconfiar. Se o paciente já tem um quadro clínico diagnosticado de TVP, a gente sempre vai desconfiar de TEP, ou a gente também procura por sinais de TVP, endurecimento de panturrilha, sinal da bandeira negativo, edema de uma perna só, assimetria entre os membros inferiores. Então, toda vez que a gente desconfia de TEP,
a gente também vai procurar sinais e sintomas de TVP, mesmo que o paciente não se queixe, porque provavelmente vai ser a principal fonte desse TEP. E aí a gente vai examinar o nosso paciente, já pensando em TEP, mas também vendo se ele tem sinais de outras doenças, de outros diagnósticos diferenciais. O que chama muito atenção no tromboembolismo pulmonar é que, às vezes, o exame físico do paciente, sobretudo o exame físico pulmonar do paciente, ele pode ser normal. O paciente não necessariamente tem alteração na ausculta ou na inspeção, na palpação e na percussão. Pode ser que ele apresente um estertor, mas geralmente o exame físico do paciente ele tende a ser normal. Ele vai ter os sinais vitais alterados, como uma frequência cardíaca aumentada, uma frequência respiratória aumentada, às vezes queda de saturação. Pode ter alteração no exame físico dos membros inferiores, então sempre é obrigatório examinar membro inferior nos pacientes com suspeita de TEP ou de dor torácica, para ver se não tem assimetria de membros, fazer o sinal da bandeira, para ver se tem vermelhidão, algum sinal de que aquele paciente possa ter TVP associada. Diante disso, o que a gente vai fazer? Então, fez os sinais e sintomas desse paciente, fez o exame físico e a gente ainda continua desconfiando que pode ser TEP. A gente vai aplicar os critérios de Wells. É extremamente importante na suspeita de TEP, na suspeita no diagnóstico diferencial de uma dor torácica, a gente colocar o paciente e fazer os critérios de Wells. Lembrando que os critérios de Wells tem dois, critérios de Wells para TVP, trombose venosa profunda, e os critérios de Wells para TEP. Esse que eu estou apresentando aqui, os critérios de Wells para TEP. Então, cada um desses critérios recebe uma pontuação. Então, presença de TVP ou TEP prévio, 1,5 ponto. Frequência cardíaca acima de 100, 1,5 ponto. Imobilização recente, 1,5 ponto. Hemoptíase, 1 ponto. Neoplasia maligna ativa nos últimos 6 meses. Então, tem que ser uma coisa recente, não é histórico simplesmente de neoplasia, 1 ponto. Sinais clínicos de TVP, por isso que a gente sempre procura no exame físico, são 3 pontos, olha como tem peso, que a gente precisa buscar. E um dos critérios mais difíceis, que às vezes a gente tem dificuldade de aplicar, que é o diagnóstico alternativo menos provável para TEP. Então, assim, paciente, eu não desconfio de pneumonia, eu não desconfio de infarto, ou seja, eu não tenho um diagnóstico alternativo, um outro diagnóstico que seja mais provável. A minha primeira hipótese para este paciente é TEP. E aí, a gente pontua o paciente, eu já vou ter o diagnóstico do paciente? Eu não vou ter o diagnóstico do paciente. Critérios de Wells não dá diagnóstico. Critérios de Wells não é um critério diagnóstico. É um critério de probabilidade. Então, a depender da pontuação do paciente, eu vou classificar ele em baixo, que é de 0 a 1 ponto, intermediário, de 2 a 6 e alto, 7 ou mais. E para que serve essa probabilidade clínica para TEP? Aqui eu vou definir o que eu vou fazer com o meu paciente, que exame eu vou pedir. Então, se eu tenho um paciente que eu estou desconfiando que tem TEP e ele tem uma baixa probabilidade, aqui entra o dedímero e eu quero que vocês guardem isso. Dedímero a gente não faz para toda suspeita de TEP. Ele só tem importância na baixa probabilidade. Se eu tenho um paciente com baixa probabilidade pelos critérios de Wells para TEP e eu faço um dedímero e esse dedímero ele vem negativo, eu consigo excluir TEP. Esse que é o grande papel do dedímero, porque quando ele vem positivo, ele também não confirma TEP, ele só confirma um estado que o paciente está com hipercoagulabilidade. Então, vale a pena eu pedir dedímero para gestante? Não. O paciente que acabou de passar pelo centro cirúrgico e passou por pós-operatório? Também não. O dedímero desse paciente vai estar alterado de qualquer maneira. Agora, na baixa probabilidade, eu fazendo dedímero, esse paciente veio negativo, eu excluo o TEP. Então, aqui que está a grande importância do dedímero e é o que eu quero que vocês guardem. E aí, se o paciente vem com uma probabilidade de média alta, qual que é o exame que eu vou pedir? Angiotomo de tórax com protocolo para TEP.
E aqui eu também chamo a atenção. Não é simplesmente uma tomografia de tórax com contraste. Tem que ser pedida desta maneira. Angiotomo de tórax com protocolo para TEP, porque aí sim tem todo o protocolo da quantidade de infusão e tempo de infusão do contraste, os cortes da tomografia serem feitos, para que visualize corretamente a artéria pulmonar, segmentar e subsegmentar, procurando efetivamente os trombos para dar o diagnóstico no laudo. Então, vamos lá? Reforçar aqui. Então, dedímero, a gente vai pedir no risco baixo, a angiotomo de tórax com protocolo para TEP, para o risco intermediário a alto. E só lembrando aqui que o padrão ouro para TEP é arteriografia pulmonar. Então, se eu tenho ainda o paciente com risco médio a alto e a angiotomo não confirma, e eu ainda desconfio, e eu acho que é o principal diagnóstico, a gente pode lançar a mão da arteriografia pulmonar, que é o diagnóstico padrão ouro. Mas a gente sabe das dificuldades de conseguir esse exame. Os hospitais, né, alguns lugares não têm, mas é bom vocês saberem que o padrão ouro para TEP é a arteriografia pulmonar. E aí, até eu conseguir fazer tudo isso, eu estou desconfiada que é TEP, deu um risco intermediário, o dedímero, a angio-TC vai demorar, ou o risco é baixo, o dedímero vai demorar para chegar algumas horas, o que que eu faço? A mensagem mais importante do TEP é: inicie anticoagulação plena com enoxaparina para todos os pacientes na suspeita, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação absoluta a fazer anticoagulação plena. Mas TEP, a gente já inicia o tratamento na suspeita, assim como o TVP também. Então, tanto o TVP quanto o TEP, se a gente desconfia clinicamente, até os exames ficarem prontos e descartar ou confirmar, a gente tem que fazer na suspeita. É isso que vai mudar o prognóstico do paciente. Lembrando que TVP, a gente pode pedir e deve pedir um Doppler de membro inferior para todos os pacientes que também têm suspeita de TEP. Não é o primeiro exame que a gente pede ao longo da internação do paciente para confirmar se tem uma TVP associada. Mas sempre comecem enoxaparina em dose plena subcutânea na suspeita de TEP. Tá aqui. Anticoagulação plena na suspeita para todos os pacientes, com exceção se o paciente tem alguma contraindicação absoluta para fazer esse esquema. E aí a gente tem que partir para outras alternativas, como o filtro de veia cava, a trombectomia pela arteriografia, mas de praxe é isso que a gente deve fazer. A anticoagulação plena é o único tratamento para TEP? Ela não é, ela ajuda ela é indicada, né, na grande maioria dos casos, mas acaba que alguns pacientes, eles evoluem de uma maneira mais grave e são elegíveis para trombólise. Quando que a gente vai eleger um paciente para trombólise? Duas situações principais. Quando ele tem instabilidade hemodinâmica, então pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de Hg, e quando eu faço um ecocardiograma e o ventrículo direito deste paciente está em falência. Então, outra dúvida muito comum em TEP é: ecocardiograma é exame diagnóstico de TEP? Não. Ecocardiograma a gente faz como complementação quando a gente já suspeita que a gente precisa ter ideia da hipertensão pulmonar do paciente, da pressão pulmonar desse paciente, ou a gente precisa ter ideia como está o ventrículo direito dele para ver se se esse paciente é elegível de trombólise ou não. Se o paciente evolui no decorrer do manejo para instabilidade hemodinâmica, começa a ficar hipotenso com a pressão arterial sistólica abaixo de 90, de todas as doenças que a gente tromboliza, o TEP é a única que autoriza de forma absoluta a gente a trombolizar instabilidade hemodinâmica. Na verdade, é uma indicação nesse caso. Então, guardaram essas duas indicações? Instabilidade hemodinâmica e falência de ventrículo direito são as duas indicações de trombólise no TEP. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários, que a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Obrigada.